Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Grid Template Areas, tá? Então na última aula a gente explorou bastante, né, sobre a questão do grid, a gente viu aí como que funciona, né, a criação das colunas, das rows, né, viu outras opções aí muito legais, só que nessa aula a gente vai focar aí no protótipo, tá? Então o que que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer ter um cabeçalho, né, que seria o header, aqui do lado eu vou querer ter como se fosse o menuzinho, uma lista, né, aí ao lado dele eu vou querer ter o conteúdo principal e eu vou querer inserir um rodapé aqui embaixo, tá? E como que a gente faz isso, pessoal? É muito simples. De início eu vou apagar aqui algumas divs e vou deixar apenas 4, né? Que seria aí a div filha 1, 2, 3, 4. Vou salvar, a gente tem o nosso cara aqui. Lá no meu CSS, pessoal, eu vou falar agora aqui o mínimo, né? O min width, ou seja, o mínimo de largura de todas as minhas divs, né? Eu não quero mais 150 px, eu quero aí 100%, tá? E aí a gente obtém o mesmo resultado. E agora, galera, o que eu vou fazer? Para cada div dessa daqui, ou seja, filha 1, 2, 3, 4, eu vou dar um nome para elas através de uma propriedade chamada aí Grid Area, tá? Então eu vou, por exemplo, filha 1, vou chamar a propriedade aqui Grid Area. E aí eu vou dar um nome qualquer. No meu exemplo aqui eu vou colocar como header, tá? Vou duplicar para chamar as demais, né? Então aqui na minha filha 2 eu vou chamar ela de por exemplo, list. Na minha filha 3, galera, eu vou dar um nome para ela aqui de main. E na minha filha 4, eu vou dar um nome para ela de footer, né? Que vai ser aí o nosso rodapé, tá? Então, pessoal, qual que é a ideia aqui agora? A ideia, pessoal, é o seguinte. No Grid Template Columns, basicamente, a gente colocava lá o número de colunas que a gente queria, né? Então a gente colocava um FR, um FR, um FR, né? E a gente, por exemplo, eu vou até voltar aqui, ó. Então a gente estava fazendo isso aqui, ó, um FR, um FR, um FR e um FR, né? Ponto e vírgula, salvei. A gente tinha aí o mesmo resultado, tá? Vou até tirar aqui, ó. Então a gente tinha esse resultado aqui. E com o Grid Area, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que de uma maneira diferente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Embaixo do meu Grid Template Columns, pessoal, eu vou chamar uma propriedade chamada Grid Template Areas, tá? E vou colocar aqui aspas duplas. E dentro das minhas aspas duplas, eu vou colocar basicamente, pessoal, a propriedade aqui header, ou seja, eu vou especificar quantas colunas que eu quero que ela ocupe, né? Então, basicamente, se eu quiser manter esse formato aqui, eu vou colocar header, espaço header, espaço header, espaço header, ou seja, 4. E olha que bacana, ó. A gente vê que ela já ocupou aqui, né, as 4 posições. Então, beleza. Agora, galera, do lado das minhas aspas aqui, e antes, tá, do ponto e vírgula, eu vou dar aqui um enter, tá? E vou colocar aqui aspas duplas e vou passar o list, ou seja, quem é o list? É essa div filha 2 aqui, tá? Então eu vou querer ter uma div aqui, certo? E do lado dela, galera, eu vou querer passar o meu main, ou seja, a minha div filha 3. Por quê? Porque aqui eu vou querer ter o list e eu vou querer ter o main. E aí na terceira linha eu também vou chamar o list de novo e vai ter o main aqui ao lado, tá? Então o que eu vou fazer? Basicamente, ao lado do list eu vou colocar o main mais 3 vezes, por quê? Porque se aqui no header eu coloquei 4, aqui também eu vou manter a mesma proporção de ter 4 valores. A única diferença é que a minha filha 2, né, que é o list, eu estou passando ela aqui na primeira posição, e depois dela eu estou passando aqui o main 3 vezes, tá? Então eu vou salvar, e olha que bacana, a gente já consegue ver que a gente tem aqui o list, né, e eu tenho o main 2, 3 vezes. E aí, galera, se eu quiser colocar, por exemplo, o Olá Devs 2, né, aqui embaixo também e manter a mesma estrutura, é bem lógico, a gente só copia esse cara aqui e cola, né? Então eu vou fazer isso e olha que bacana, ó. A gente basicamente, pessoal, colocou list main main main, list main main main, tá? E aí, galera, como eu sei que vocês são muito feras, vocês já vão sacar como que faz aí o footer, tá? Que é coisa aí marmelada mesmo. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, colocar aspas duplas e vou passar o meu footer, né? Mantendo a mesma proporção. Footer, 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 footer.
Feito isso, galera, olha que bacana, a gente tem um layout aí feito em poucos minutos, tá? E agora eu nem precisaria mais aqui do meu grid template columns, tá? Poderia tirar ele. No caso, galera, eu poderia colocar o meu grid template columns apenas se eu quisesse especificar, por exemplo, eu vou colocar aqui 150 pixels, tá? Ponto e vírgula. Então aqui eu consigo especificar, por exemplo, a minha coluna. Mas se eu tirar esse cara, ele fica aí a próprio... assim, o cálculo fica aí a partir da minha DivPy, né? Porque aqui, ó, vou até expandir para vocês verem, ó. Então aqui na nossa DivPy a gente falou que ele vai ter um máximo aí de largura de 1000 pixels, tá? Então o grid está se baseando nesse cara aqui. Se eu tirar ele aqui, ó, ele vai se expandir 100%, tá? E se aqui, por exemplo, eu colocasse, ao invés de ter 1000, eu vou colocar, sei lá, 800, ó. Então ele faz o próprio cálculo, tá? Vou voltar lá para o 1000 e a gente vê, galera, que ele fica aí tá no formato responsivo, né, ó. Olha que bacana, tá? Então, ou seja, de uma maneira bem simples, a gente consegue, pessoal, através do Grid Area, né, passar exatamente a área que a gente vai colocar aqui. Então, recapitulando, o meu header eu coloquei aqui 4 propriedades, né, entendendo que cada propriedade representaria aí uma coluna, né, então header 4. Aí aqui na segunda linha eu coloquei list main, então seria aqui list main. Depois eu repeti de novo list main. E na última eu coloquei footer 4 vezes e a gente aí conseguiu fazer o nosso layout. Então, galera, a gente viu muita coisa aí bacana sobre grid, tá? Espero ter ajudado vocês aí, né? E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço.